Finalmente, galera, chegamos à resolução do nosso último exercício, tá, da lista sobre dimensionamento de condutores, que é o exercício 8. O que é que nós temos aqui no exercício 8? No exercício 8, eu quero dimensionar os cabos de alimentação de um quadro de distribuição monofásico. Tá? Ele tem as seguintes características: potência nominal do quadro 9,3 kW, fator de potência 0,88, maneira de instalar eletroduto fixado na parede. Aqui na questão houve um equívoco, tá? Que é temperatura do solo 35 graus Celsius, mas não é temperatura do solo, tá? É a temperatura ambiente. Esse do solo aí foi copiado errado, tá? Ou seja, essa é a temperatura ambiente. Se o eletroduto ele é fixado na parede, não tem influência da temperatura do solo nele, tá? É a temperatura ambiente. Distância 23 metros, a queda de tensão é máxima para o trecho é de 2%. A corrente simétrica de curto-circuito 2,5 kA, tempo de eliminação do defeito por meio de um disjuntor termomagnético de 0,3 segundos. E o que é que eu preciso? Quero dimensionar o cabo de alimentação, levando em consideração os três critérios que a gente já conhece e também determinar o dispositivo de proteção para os condutores. Tá? Se a gente observar, essa é a única questão que a gente vai fazer como monofásica mesmo. Por quê? Porque no meio industrial a maioria das cargas é trifásica. A gente tem que aprender todas as variações de cálculo de dimensionamento de condutores para cargas trifásicas e agora vamos ver como é que a gente deveria fazer para essa carga monofásica, ok? Agora eu vou anotar os dados aqui da minha questão para poder começar a resolução da mesma. Vamos lá. Exercício 8, dados. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho a potência total do quadro 9,3 kW, fator de potência igual a 0,88, maneira de instalar eletroduto na parede. Tá? Isso aqui vai me dar um método. Temperatura igual a 35 graus. Isso aqui vai me dar o fator de temperatura, tá? Um detalhe nessa questão é que não foi definido nenhum isolante. Não foi definido isolante, nem tampouco citado que tinha agrupamento com outros circuitos, que a gente deveria pegar obrigatoriamente esse mesmo isolante ou a classe de temperatura desses isolantes. Como não foi definido, esse fator de temperatura aqui, ele vai ter exatamente os fatores de temperatura para PVC e para EPR, por exemplo. Tá? Que pode ser EPR ou XLPE. Vou ter dois fatores de temperatura em função dessas classes, que aqui é 70 graus e aqui 90 graus. Ok? Vamos lá. Distância, que é o comprimento do circuito, 23 metros. Queda de tensão, igual a 2%. Corrente de curto simétrica, 2,5 kA. Tempo de eliminação, 0,3 segundos. Tá? Como também não foi definido o isolante, eu tenho que pegar temperaturas de funcionamento para duas classes, no caso PVC e EPR, no caso que foi escolhido aqui. No caso aqui eu vou ter para a corrente de curto-circuito simétrico, eu vou ter para PVC, eu vou ter o TF e o TI. Para EPR, eu vou ter o TF e o TI. Tá? Então, esses valores aqui que eu vou pegar são dados que eu tenho que complementar no meu material, ok? Agora, antes de iniciar os cálculos propriamente ditos, eu devo verificar, completar esses dados aqui, para que quando eu comece a resolver a minha questão, eu não tenha que estar procurando mais informações ou me perdendo meu raciocínio no meio da questão. Ou seja, vamos procurar os dados aqui, verificar nas tabelas quais são os dados que eu encontro
para preencher isso aqui. Vamos verificar na norma. Quando eu vou procurando aqui, o primeiro passo que eu tenho que procurar é o método de instalação, tá? Que esse método de instalação tem na tabela 33. Quando eu vou aqui para a tabela 33, procurando aqui, eu encontro, tá? Aqui, ó, o método 3, condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto aparente de seção circular espaçados a menos de 0,3 diâmetro do eletroduto, ou seja, os condutores estão fixados na parede, tá? O eletroduto está fixado na parede, pode ser esses dois tipos. No caso, o método que ele vai me fornecer é o método B1, tá? Quando eu tiver o eletroduto espaçado mais do que 0,3 vezes, ele vai estar citado na questão, ele está fixado. No texto da questão diz que o eletroduto está fixado na parede, não fala que ele está embutido. Embutido é dentro da parede. Fixado pode ser essas duas formas aqui, ó, com esse tipo de abraçadeira aqui colado, ou com esse tipo aqui que é bem próximo, que é o mais comum que a gente encontra, tá? Ou seja, o método de instalação vai ser o método B1. Com isso, eu vou pegar este método B1 e anotar no meu material. Vamos lá. O método de instalação vai ser o B1, tá? Com esse método eu tenho que verificar pelo critério de capacidade de condução de corrente qual condutor que vai suportar isso aqui. Agora, nós vamos pegar a parte de fator de temperatura. Vamos lá na tabela de fator de temperatura. Quando eu chego aqui na tabela 40, tá? Tabela de fator de temperatura, tem aqui para a temperatura ambiente de 35 graus, tá? Que houve um equívoco na questão, não é temperatura do solo, é temperatura ambiente. Eu tenho os seguintes fatores: 0,94 para PVC e 0,96 para EPR ou XLPE. Com isso, eu vou anotar esses valores aqui no meu material. 0,94 para PVC, 0,96 para EPR, que foi o isolante que nós definimos agora, ok? Vamos agora verificar aqui nas tabelas essas temperaturas, tá? Para os materiais isolantes que nós temos, para completar logo todos os dados aqui e partir para a resolução da questão, beleza? Vamos lá. Aqui na tabela 35, ela me dá as temperaturas, certo? Para PVC, eu tenho aqui, ó, PVC até 300 milímetros quadrados, eu tenho a temperatura TI 70 graus e a temperatura TF 160, ok? Por que eu vou utilizar esse não de baixo, para condutor maior do que 300 milímetros quadrados? Porque todas as questões que eu fiz foram para seções menores que 300 milímetros quadrados, tá? Por isso que eu já sei e vou utilizar essa aqui. Se fosse o caso, como o critério de curto-circuito é o último critério que eu faço, eu deveria calcular, por precaução, calcular capacidade de condução de corrente, queda de tensão, aí eu teria uma noção de quanto que seria esse condutor, a seção dele, aí eu iria sim verificar se ele era maior ou menor do que 300 milímetros quadrados e assim escolher a classe de temperatura adequada para fazer o cálculo de curto-circuito, ok? Mas, como eu já sei todas as questões, tá? Eu vou pegar o valor correto. Então vamos anotar aqui os valores. Para PVC, o TI 70 graus, para o TF 160 graus, ok? Agora eu vou verificar aqui o meu condutor com isolação em EPR. Quando eu verifico aqui na tabela, tá? O EPR, temperatura de funcionamento contínuo, que é o TI, 90 graus, temperatura máxima de curto-circuito, 250 graus. Vou anotar os valores. TF 250 graus, TI 90 graus, ok? Agora eu estou com todos os meus dados, tá? E o que é que eu vou fazer agora? O primeiro passo, quando eu estou com qualquer questão, é calcular a corrente nominal do meu circuito, porque a partir dessa corrente nominal eu vou pegar e utilizar para os cálculos complementares, que no caso seria curto-circuito, que eu preciso encontrar a corrente corrigida, e queda de tensão e posteriormente capacidade de condução de curto-circuito, ok? Vamos lá. Primeira coisa que eu devo fazer é calcular a minha corrente nominal do circuito, ou IC ou INC, tá? Quando eu tenho isso aqui, eu vou pegar o circuito monofásico, que é o que foi dado, eu pego a minha potência, divido por raiz de 1, tá? Que é raiz do número de fases,
vezes a tensão, no caso aqui vai ser fase neutro. A tensão entre fase e neutro aqui na nossa região é 220 volts, portanto nós vamos adotar essa tensão 220 volts, vezes o fator de potência da minha carga, ou seja, essa aqui é a equação. Raiz de 1 é 1, eu não preciso colocar isso aqui na minha equação, ou seja, eu posso pegar a potência total, que é dada em kW, dividir pela tensão vezes o fator de potência. É a equação que nós temos no material, tá? Que foi disponibilizado para vocês. Substituindo aqui os valores, vou ter a potência total 9,3 kW, ou seja, eu poderia colocar 9.300, aqui já multiplicando por 1.000, ou 9,3 vezes 10 a terceira, que o 10 a terceira é o fator K, tá, de quilo, dividido pela tensão aqui 220 volts, vezes o fator de potência 0,88, tá? Agora eu vou fazer os cálculos e encontrar o resultado aqui dessa equação. Nove vírgula três vezes 10 a terceira, dividido por 220 vezes 0,88. Encontra uma corrente de 48,04 amperes. Corrente nominal desse circuito, 48,04 amperes. Ok? Aí, com essa corrente nominal, eu vou partir para os próximos cálculos. Quais são os próximos cálculos? Calcular, determinar o condutor pelos 3 critérios, certo? Primeiro critério, capacidade de condução de corrente. O que é que define esse critério? Define que eu devo pegar uma corrente térmica, ou seja, corrente máxima ou a corrente de efeito térmico, tá? Que é pegando essa corrente nominal e aplicando os fatores de compensação para ver o efeito térmico. Se passar, por exemplo, no meu caso aqui com as características, circulando essa corrente nominal, com essas características vai ter uma corrente como se tivesse em um estado normal, sem influência externa, circulando uma corrente bem maior do que essa, tá? Ou bem maior ou um pouco maior, tá? Vai depender dos fatores, ok? E para encontrar isso aqui, eu devo calcular corrente corrigida. Como não foi definido o isolante, eu vou fazer para 2 classes de temperatura. No caso aqui em EPR, tá? E a corrente corrigida em PVC. Por que eu tenho que fazer nas 2 classes? Porque eu vou dar uma opção. Quando chegar lá no final, posso utilizar esse isolante de uma seção com isolação em PVC ou EPR que foi definido, tá? Para eu calcular isso aqui, basta eu pegar a corrente nominal do circuito, dividir pelos fatores de agrupamento vezes o fator de temperatura, tá? Esse fator de temperatura aqui, como o isolante tem EPR, EPR, tá? Aqui eu vou colocar a mesma fórmula embaixo. Aí eu vou substituir aqui os valores, certo? Corrente nominal do circuito, 48,04, dividido pelo fator de agrupamento. Houve alguma informação sobre agrupamento? Não. Se não houve, esse fator vai ser 1, vezes o fator de temperatura em EPR. Quando eu olho no dado que eu anotei, o fator de temperatura em EPR é 0,96, tá? Isso aqui eu vou ter um valor. Aqui eu já vou colocar os dados para PVC, que vai ser basicamente a mesma coisa. 48,04 dividido pelo agrupamento, que não tem 1, 0,94, que foi o fator de temperatura para PVC. Aí, com esses dados, eu vou calcular e encontrar a corrente corrigida para cada condutor. Beleza? Vamos lá. Aqui eu já tenho 48,04, foi o resultado que eu tinha calculado anteriormente. Basta dividir isso aqui por 0,96, que é o fator de temperatura em EPR. Deu 50,04 amperes. Aqui, 50,04 amperes. Isso aqui é a corrente corrigida. Essa corrente corrigida vai me dar um condutor de uma seção que eu vou verificar já já, tá? Vou pegar isso aqui, esse mesmo valor, 48,04, tá? Que eu tenho aqui. Vou dividir por 0,94, que é o fator de temperatura em PVC. Quando eu olho aqui, deu 51,10. Aqui deu corrente de efeito térmico 51,10 amperes. Isso aqui também vai me dar um condutor lá de seção
com isolação em PVC, para que eu encontre ele aqui. Para isso eu tenho que verificar nas minhas tabelas. Agora nós vamos partir para as tabelas. Vamos lá. Aqui na tabela 37, tá, eu tenho as características, tá, dos condutores com isolação, no caso em EPR, certo? Método B1, ok? Agora eu tenho 2 ou 3 condutores carregados. Como o meu circuito é monofásico, eu vou utilizar 2 condutores carregados, tá? Vou vir nessa coluna aqui que eu selecionei, procurar um condutor que suporte essa corrente, no caso 50,04. Quando eu olho aqui, ó, eu encontro um condutor de 6 milímetros quadrados que suporta 54 amperes. Ou seja, que para isolação em EPR, eu encontro o condutor de 6 milímetros quadrados que suporta uma corrente de 54 amperes, tá? Essa informação é importante para os cálculos futuros. Agora eu vou verificar na minha tabela de condutores com isolação em PVC. Subindo aqui, eu chego na tabela 36, vou lá no meu método B1, 2 condutores carregados, tá? Procurar um condutor que suporte a corrente de 51,10. Quando eu olho aqui, eu encontro um condutor de 10 milímetros quadrados que suporta 57 amperes. Agora eu vou passar para a anotação desses valores. Ou seja, isso aqui vai me dar um condutor de 10 milímetros quadrados, que suporta 57 amperes, tá? Se fosse apenas esse critério de capacidade de condução de corrente, eu teria duas possibilidades. Ou seja, eu poderia utilizar um condutor de 6 milímetros quadrados em EPR ou um condutor de 10 milímetros quadrados em PVC, certo? Agora, vamos para o próximo critério, que é o critério de queda de tensão. O critério de queda de tensão, ele me dá a seção mínima do condutor, independente do isolante. Ou seja, para o cálculo de queda de tensão, basta fazer apenas um cálculo, tá? Porque ele serve para todos os isolantes. Vamos ver como é que ficaria isso aqui, ó. SC. Agora, como o meu circuito é monofásico, a equação muda também. Vai ser 200, antes era 100 raiz de 3. Vai ser 200 vezes ρ vezes IC vezes LC, dividido pela queda de tensão percentual vezes a tensão entre fase e neutro, tá? Essa aqui é uma equação para circuitos monofásicos. Eu vou calcular aqui, vai ser 200 vezes 1 sobre 56 vezes IC 48,04 vezes a distância 23 metros, dividido pela queda de tensão 2 vezes 220. Aí eu vou calcular, fazer o cálculo e verificar quanto é que vai dar esse resultado aqui. 200 vezes 1 vezes 48,04 vezes 23. Isso aqui dividido por 56 vezes 2 vezes 220. 8,97 milímetros quadrados, tá? Vou anotar aqui 8,97 milímetros quadrados. Essa é a seção mínima, tá? Quando eu vou verificar, não existe uma seção mínima de 8,97. A seção mínima comercial existente seria uma seção de 10 milímetros quadrados, tá? Aí o que é que isso me dá? Se eu verificar aqui, ó, verificando apenas por esses dois critérios, se eu fosse verificar aqui, essa seção em EPR de 6 milímetros quadrados não pode ser usada, porque ela é menor do que o critério de queda de tensão. Ou seja, ela não atende esse critério de queda de tensão. A queda de tensão me dá a seção mínima. A seção mínima que tem que ser é 8,97 milímetros quadrados. E aqui deu 6. Se 6 é menor, não pode atender, ou seja, eu teria que utilizar 10. Aqui eu poderia utilizar 10, se fosse por esses dois critérios, e aqui eu teria que aumentar essa seção obrigatoriamente para 10. Mesmo atendendo o critério de capacidade de condução de corrente, não iria atender o critério de queda de tensão, beleza? Agora nós vamos fazer o cálculo de curto-circuito. Curto-circuito eu devo fazer para
os dois isolantes, ok? Aí o que é que eu tenho? Tenho que colocar para os dois isolantes. Vou fazer primeiro para EPR, depois eu vou fazer para PVC, para ver qual vai ser essa seção. Também a capacidade de condução de corrente de curto-circuito me dá a seção mínima, ok? Vamos lá. SC em EPR vai ser igual a raiz de TE vezes ICS dividido por 0,34 vezes raiz de log 234 mais TF dividido por 234 mais TI. Isso aqui dentro da raiz, tá? Quando eu substituo esses valores aqui, eu vou ter um resultado. Vai ser raiz de o tempo de eliminação de defeitos 0,3 segundos vezes a corrente simétrica 2,5 kA dividido por 0,34, que multiplica raiz de log base 10, 234 mais. Como eu estou calculando para EPR, o TF vai ser 250 dividido por 234 mais o TI de 90. Tá? Vou encontrar um resultado aqui que vai ser a seção mínima para esse valor aqui. Vamos lá. Raiz de ponto 3 vezes 2,5. Isso aqui dividido por 0,34 vezes raiz de log base 10, 234 mais 250, 234 mais 90. Fecha parênteses, igual. Ou seja, deu 9,65 milímetros quadrados, tá? Ou seja, que a seção mínima para EPR teria que ser uma seção mínima de 10 milímetros quadrados, tá? Eu não posso ter uma seção menor do que 10 milímetros quadrados para condutor com isolação em EPR. Agora nós vamos calcular para o condutor com isolação em PVC. SCPVC é igual a raiz de TE vezes ICS dividido por 0,34 vezes raiz de log 234 mais TF dividido por 234 mais TI, isso aqui dentro da raiz. Substituindo os valores, 0,3 vezes 2,5 dividido por 0,34, raiz de log 234, mais, como aqui é PVC, o TF vai ser 160 e o TI 234 mais 70. Isso aqui dentro da raiz, isso aqui. Vamos calcular para ver o resultado que vai dar. Vamos lá. Raiz quadrada de 0,3 vezes 2,5. Isso aqui dividido por 0,34 vezes raiz de log base 10 de 234 mais 160 dividido por 234 mais 70. Fecha parênteses, igual. Aqui me deu uma seção mínima de 12 milímetros quadrados, tá? Como não existe essa seção mínima de 12, eu tenho que utilizar uma seção mínima de 16 milímetros quadrados, tá? Ok? Aí aqui o que é que eu vou fazer agora, tá? Eu encontrei as seções mínimas, certo? Se aqui, ó, capacidade de condução de corrente, nenhum desses dois casos vai atender. Esse caso aqui, ó, para EPR, a seção mínima, a capacidade de condução de corrente deu 6 milímetros quadrados, por queda de tensão deu 10, ou seja, 10 é maior, está prevalecendo 10. Quando eu fiz o cálculo
por capacidade de condução de curto-circuito também deu 10 milímetros quadrados. Ou seja, se eu for utilizar o meu condutor com isolação em EPR, tem que ser uma seção mínima de 10 milímetros quadrados. Se eu for utilizar o meu condutor com isolação em PVC, esse critério aqui atendeu, tá? Os 10 milímetros quadrados, capacidade de condução de corrente, beleza. Atendeu queda de tensão, beleza. Só que quando eu fui calcular aqui, ó, curto-circuito não deu, tem que ser de 16. Ou seja, condutor com isolação em EPR vai ser de 10 milímetros quadrados e em PVC 16 milímetros quadrados, ok? Vamos aqui dar continuidade verificando se tem a proteção para esses condutores, tá? Vou anotar aqui, certo? Se eu optar por EPR, se um condutor de 10 milímetros quadrados, se eu optar por PVC, se um condutor de 16 milímetros quadrados, tá? Como eu vou fazer a proteção desses condutores, eu tenho que saber qual vai ser a corrente para que esses condutores suportem em função do método B1, dois condutores carregados, como nós sabemos, tá? Aqui eu vou verificar nas tabelas e já vou anotar os valores aqui, ó. Se o meu condutor for com isolação em PVC, ele suporta 76 amperes. Por que eu preciso saber desta informação? Porque esta informação vai me dar um intervalo dos dispositivos de proteção, certo? E se o meu condutor for com isolação em EPR, ele vai suportar uma corrente de 75 amperes, tá? 75 amperes. Eu tenho que ter essa informação para dimensionar a proteção e dar a resposta final da minha questão. Vamos lá, proteção agora. Para a proteção, eu tenho que ter a corrente do circuito, tem que ser menor que a corrente do dispositivo. Ser menor que a corrente do cabo. Tá? Isso aqui é a condição para dimensionar a proteção. Só que como eu tenho alguns isolantes, eu devo fazer para os dois tipos. No caso aqui, ó, calculando considerando EPR, tá? Eu tenho que a corrente do circuito tem que ser menor que a corrente do DTM, tem que ser menor ou igual à corrente do cabo de 10 em EPR, tá? A corrente do meu circuito deu exatamente 48,04 amperes. Tem que ser menor que a corrente do DTM, tem que ser menor que a corrente do cabo. Essa corrente aqui do cabo de 10 milímetros quadrados em EPR, pelo método B1, suporta 75 amperes. Tenho que verificar dentro deste intervalo se existe algum dispositivo de proteção. Se existir o dispositivo de proteção, eu devo utilizar esse condutor. Senão, eu teria que aumentar ainda mais a seção desse condutor, beleza? Quando eu vou verificar aqui, na página 37 do material que foi dado, eu já vou colocar aqui as possibilidades de dispositivos de proteção dentro desse intervalo, certo? Eu teria possibilidade de 50, 63 e 70 amperes. São essas as possibilidades de disjuntores que eu tenho, tá? Como nós sabemos, vamos sempre utilizar o mais próximo, ou seja, devo utilizar um DTM de 50 amperes, certo? Com isso, se eu optar para o meu condutor com isolação em EPR, eu devo ter a seguinte condição. Como o circuito é monofásico, uma fase de 10, neutro de 10, mais PE de 10 milímetros quadrados em EPR e DTM de 50 amperes. Essa aqui é a opção número 1, tá? Opção número 1, uma fase de 10, neutro de 10 e proteção de 10 milímetros quadrados em EPR e disjuntor de 50 amperes. Vamos agora para a opção número 2, tá? Que é quando eu calculo a minha proteção em PVC, que vai ser corrente do circuito menor ou igual à corrente do DTM, menor ou igual à corrente do cabo de 16, aqui em PVC. Corrente do circuito, 48,04. Corrente do DTM, menor ou igual à corrente do cabo, 76 amperes. Tá? Quando eu observo aqui, é basicamente o mesmo intervalo, ou seja, tem essas mesmas opções aqui
de correntes de dispositivos. Ou seja, eu concluo que eu vou utilizar um DTM de 50 amperes. Tá? Com isso, a minha resposta seria uma fase de 16, neutro de 16, mais PE de 16 milímetros quadrados em PVC e DTM de 50 amperes. Essa aqui é a opção 2, beleza? Com isso aqui nós temos duas opções de respostas corretas para o meu circuito. No meu caso, pessoalmente, eu escolheria um condutor com isolação em EPR porque tem uma seção menor. A seção menor ele é mais barato e é mais fácil de trabalhar, ok?